Seja muito bem-vindo a esse Sábado Luz, onde nós vamos falar de uma vida elevada, que é transmitida aos olhos que são abertos para crer. Isso mesmo, o Senhor quer que você tenha os olhos abertos para crer nos caminhos, nos sinais e naquilo que Ele está trazendo para a sua vida. Os nossos olhos, nossos olhares estão constantemente buscando um lugar onde Ele possa encontrar um horizonte. E esse horizonte, ele é o céu. E esse horizonte é a palavra do Senhor que vai elevar o nosso espírito para que nós possamos crer de forma soberana, de forma que o nosso espírito venha desfrutar daquilo que o Senhor tem. Então, os nossos olhos eles são abertos para que essa vida elevada ela seja possível. A nossa vida não é somente isso, comprar, pagar, correr aqui, corre acolá. Não é isso. A nossa vida é o espírito elevado que vai rumo a Sião, sendo transformado dia após dia, sendo glorificado dia após dia, porque a glória do Senhor é que vai nos trazer vida. E para isso, eu quero ler aqui para vocês Atos capítulo 26, o versículo 15, ao qual vai dizer: Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais ainda aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e converter-se das trevas para a luz, e da potestade de Satanás, para que Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, aqui nós temos o cenário onde o Senhor aparece naquele momento para Saulo, onde os olhos dele são abertos. Na verdade, o Senhor mostra a sua glória para ele e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem é esse que me toca? Quem é esse que nesse momento mostra-se para mim? Quem é esse que faz os meus olhos serem abertos nesse momento? Então a palavra vai dizer e o Senhor vai responder para ele. Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então aqui ele tem o primeiro contato da onde os olhos dele são abertos para ver quem era Jesus, aquele que ele estava perseguindo, aquele que ele estava perseguindo os filhos do Senhor, para que eles não o conhecessem, e o Senhor vem e se mostra para ele. E aqui ele tem realmente o espírito dele elevado para as coisas além do natural, além da lei, além daquilo que ele acreditava ser uma realidade, daquilo que ele estava dedicando a sua vida, que era parar a obra do Senhor, que era acabar com aquilo que os filhos de Deus estavam fazendo. Mas aí o Senhor vem e se mostra para ele. E nós vamos entender o que isso tem a ver. Interessante que quando o Senhor se mostra para ele, ele faz uma pergunta: quem és tu? Existem perguntas que são precisas, que são, vamos dizer assim, perguntas não de incredulidade, mas perguntas por uma reação no espírito, aquilo que o Senhor está te mostrando. Então existem perguntas que nós vamos fazer não por dúvida, assim como Zacarias duvidou daquela resposta que o anjo trouxe para ele, e ali ele foi mudo, ele ficou mudo por algum tempo, porque a sua resposta foi uma pergunta, aliás, foi uma pergunta de incredulidade. Mas o Senhor, ele vai responder as perguntas que são sinceras para aqueles que querem de fato conhecer a sua glória, conhecer o seu poder e a sua soberania. Então, Saulo, ele pergunta: quem és tu? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então nós precisamos entender que tem perguntas quando nós vamos fazer ao Senhor que ele vai responder. E essas perguntas são perguntas daqueles que querem o conhecer, perguntas daqueles que querem se envolver com ele. Então que você seja uma das pessoas que vai fazer perguntas ao Senhor, não por motivos de incredulidade, mas por motivos de querer fazer e conhecer mais ele, se aprofundar com ele e realmente ter uma vida elevada. Outra questão aqui que a palavra vai trazer é que o Senhor diz que eu te chamei e te constituí ministro e testemunha. Interessante que aqui ele fala: eu te constituí
ministro e testemunha, ou seja, ministro da palavra do Senhor, aquele que vai levar uma palavra viva e verdadeira para que outras pessoas possam conhecer a Deus, outras pessoas possam conhecer a Cristo. E esse foi o papel de Paulo. Ele escreveu inúmeras cartas, né, mesmo preso. Por quê? Porque o seu espírito, a partir do momento que ele conheceu a glória do Senhor, os olhos deles foram abertos para crer. E ele creu nessa luz, ele creu nessa resposta, e isso foi suficiente para que todo o restante da sua vida fosse destinado unicamente para fazer Cristo conhecido entre as nações. E isso veio como um resultado daquilo que foi uma experiência real na sua vida. Como nós queremos as experiências reais de Cristo em nossas vidas, para que realmente possamos ser testemunhas fiéis, para que possamos ser realmente ministros daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está realizando, daquilo que o Senhor quer realizar na vida dos seus. Testemunha, o Senhor o fez testemunha para realmente testemunhar que a vida não é somente algo natural, que a vida não é você estar em questões corriqueiras e tal, e não existe nenhum problema nisso, porque nós temos responsabilidades, mas a questão é, o nosso espírito, quando elevado, você realiza não por obter as coisas conforme o mérito deste mundo, conforme o percurso deste mundo, mas você realiza por entender o propósito, você realiza por entender que tudo que você faz é uma continuidade, é uma consagração ao Senhor, é uma entrega ao Senhor daquilo que Ele te chamou para fazer. Por quê? Porque você é uma testemunha, porque você é um ministro, então tudo que você fizer vai testemunhar a glória de Deus, vai testemunhar aquilo que você tem visto, vivido e observado da parte de Deus. Interessante também que aqui nós podemos aprender com essa passagem. A visão que o Senhor nos abre é para ver agora e para as coisas futuras. Ou seja, quando você tem a sua visão aberta para o Senhor, você vai entender que Ele é a tua visão do agora. Ele é a tua visão do agora. Pode estar acontecendo coisas na tua vida que aparentemente não faz lógica, não faz sentido, e isso é o que acontece o tempo todo na nossa vida. Quando nós temos o espírito elevado, algumas coisas não vão fazer sentido, porque elas não se discernem naturalmente, mas espiritualmente, e que o Senhor realmente derrame essa sabedoria, derrame realmente essa graça, para que possamos juntos entender qual é a perfeita e boa vontade agradável de Deus. Então, o Senhor declarou aqui, olha, você é ministro e minha testemunha, e te livro para abrir os olhos e converter-se da treva todos aqueles, das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então aqui ele já estava recebendo uma visão futura daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E isso é uma realidade para nós hoje. Em alguns momentos o Senhor ele vai realmente mostrar aquilo que é algo futuro na sua vida. E o interessante é que você e eu nós não precisamos entender tudo, mas nós precisamos dar um passo de fé. Precisamos ser filhos maduros, ter essa fé madura, ao qual vai nos levar também a se posicionar e ter uma obra. Não basta apenas você ter fé e você não executar, e você não realizar, e você não dar o passo acreditando que o Senhor está com você, mas você vai ter fé e você vai efetuar as obras, porque a sua fé vai ser acompanhada de obras. E aqui o Senhor já estava mostrando para ele aquilo que viria a ser as atitudes, que viriam a ser os caminhos de Paulo, aquilo que ele iria fazer para resgatar os povos e as nações. Outra coisa também é que justamente o Senhor disse, o espírito elevado vai conseguir discernir as obras do inimigo. O interessante é que quando nós temos o espírito elevado, nós saímos da esfera carnal, apesar de
A carne, nós estamos ainda nesse corpo de carne, ao qual vai estar militando, né, entre o espírito e a carne, mas quando nós buscamos esse espírito elevado, nós vamos prevalecer e nós vamos conseguir discernir todas as coisas. Então, quando você tem os olhos abertos para crer, e esses olhos abertos para crer vai te trazer uma vida elevada, você vai conseguir discernir as obras do inimigo e você vai acabar com as obras do inimigo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para desfazer as obras do inimigo. A nossa vida não é somente eu vou conquistar aquilo, vou ter isso, eu ter aquilo. Não, o Senhor quer fazer de você um ministro, uma testemunha e aquele que vai acabar com as obras do inimigo. O inimigo tem acorrentado pessoas, o inimigo tem aprisionado pessoas, mas você, com a autoridade de Cristo Jesus, com o poder do sangue de Jesus, com o poder da sua palavra, ele te constitui ministro, ele te constitui testemunha e é aquele que vai desfazer as obras do maligno. E aqui também nós podemos entender dessa passagem, desfrutar dessa passagem, porque essa palavra é o que vai nos constituir. Conforme nós entendemos o nosso chamado, conforme nós entendemos a luz do Senhor que vem sobre nossas vidas e aquilo que Ele quer realizar, aquilo que Ele quer fazer, isso vai nos constituindo. Somente os olhos abertos que o Senhor nos traz é que vai nos constituir. Não adianta você se envolver ou você buscar essa força, essa soberania, esse poder em outras coisas. Por quê? Porque é somente o poder de Deus. Não são palavras de sabedoria, não são palavras eloquentes que vai fazer com que você prevaleça, com que você se saia assim com poder e autoridade, mas é somente aquilo que o Senhor faz na sua vida. É somente a obra do Espírito Santo na nossa vida que vai nos fazer realmente sermos testemunhas fiéis, ministros fiéis, né? Vai nos fazer edificar a obra do Senhor, né? Quanto as pessoas têm confundido essa questão de ser ministro do Senhor. Se você só tiver uma agenda, se você, né, tiver fama, se você for reconhecido, se você for isso, se você for aquilo, e quantas pessoas muitas das vezes estão realizando essas coisas, mas eles não têm essa luz do Senhor, não têm essa intimidade, não têm essa entrega, não têm essa busca, não têm esse zelo de ser cheio pelo Senhor. Mas o Espírito elevado, ele reconhece, ele sabe que tudo que ele faz, que tudo que ele busca, que tudo que ele tem, ele é uma dependência da força, do poder do Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender que aqueles que recebem do Espírito do Senhor e que tem os olhos abertos pelo Senhor, ele tem o poder de te distribuir aquilo que o Senhor entregou para ele. Ou seja, quem tem os olhos abertos através do poder do Senhor entende seu papel na distribuição. Qual é essa distribuição? Que tipo de distribuição nós estamos falando? Distribuição daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, daquilo que é poder e milagre, daquilo que é o Cristo todo inclusivo, o Cristo no teu ser, o Cristo na tua vida. Então, quando tu tem os olhos abertos, que são tirados... a gente vivia numa vida de pecado, numa vida perdida, e uma vida que perseguia pessoas, aqui como no exemplo de Paulo, mas aí ele tem os olhos abertos pelo Senhor, e ele tem a vida dele mudada, ele tem o espírito dele elevado, e já as suas pautas, já as suas conquistas passam a ser outras. Então, quando nós temos olhos abertos pelo Senhor, nós entendemos que nós temos um papel de distribuição. E o que você vai distribuir? Não é a sua opinião, não é o que você quer, não é o que você deseja, mas é a palavra viva, é Cristo. Cristo, somente Cristo, como nós cantamos, a Cristo exibir. É isso e é esse o teu papel e o meu papel, é exibir Cristo, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas saiam das trevas e para que pessoas recebam a luz, recebam a vida de Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor realmente te fez ministro deste evangelho. E glória ao Senhor Jesus pela sua palavra, e nós precisamos realmente entender o nosso papel, a nossa atuação nisso e o quanto o Senhor deseja que sejamos ministros dessa palavra através de um espírito elevado que vive essa realidade. Eu quero também aqui ler para vocês
João capítulo 9, versículo 4, ao qual diz o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui, eu desfrutando dessa palavra, entendi o seguinte: assim como precisamos dos olhos para enxergar, precisamos que a luz do Senhor abra os nossos olhos para crer. Então, o Senhor disse aqui, olha, eu sou a luz do mundo. E enquanto eu estou no mundo, o mundo tem luz. E as obras do Senhor, você vai entender conforme o seu espírito vai recebendo dessa luz. Então, assim como você precisa dos olhos para ver, enxergar, ver por onde você vai andar, o que você vai fazer, enfim, ver os objetos que estão na sua frente, você precisa da luz do Senhor na sua vida. Então é essa luz que vai elevar o seu espírito. É o Espírito Santo de Deus te conduzindo, te alimentando, te nutrindo e você desfrutando dele, que vai trazer essa luz. E quando você tem essa luz, você passa a emanar essa luz, você passa a transmitir essa luz. Então, o despertar do Senhor, ele eleva nosso espírito para coisas maiores. Quando nós temos o nosso espírito elevado pelo Senhor, ele nos leva para realizar coisas maiores. E o interessante é que o mundo, ele vai querer colocar uma série de questões, ele vai querer colocar uma lista para que você olhe para essa lista e diga: se eu realizar as coisas dessa lista, eu estou fazendo coisas grandes. Se eu consigo efetuar de fato e realizar de fato o que essa lista me pede, eu consigo realizar coisas grandes, eu me torno uma pessoa grande. Só que o Evangelho, ele vai desconstruir tudo isso. O Evangelho diz que quem quer ser o maior, que seja o menor, que sirva, que se entregue, que realmente renuncie todas as coisas. Meu Deus, como isso é poderoso e como isso é forte. E somente um espírito elevado, ele vai entender isso e ele vai realmente se esvaziar. Se nós queremos ter um espírito elevado, nós precisamos se esvaziar, precisamos servir ao próximo, precisamos servir às outras pessoas, porque essa é a marca do espírito elevado. É um espírito que contacta a Deus, que recebe da sua luz, e quando ele recebe da sua luz, ele é esvaziado, ele realmente encontra a luz de Cristo, e essa luz ela manifesta às outras pessoas, ela é entregue às outras pessoas. Então nós podemos entender que o mundo ele não está preparado para isso, o mundo ele não vai concordar com isso, com as renúncias dos filhos de Deus. Jamais o mundo vai entender a tua renúncia, a minha renúncia. Por quê? Porque o nosso espírito ele está sendo levado para outro lugar, porque a nossa compreensão daquilo que o Senhor quer e deseja das nossas vidas, ela está indo para outro lugar, e o mundo ele percorre por um curso, mas o nosso espírito está sendo elevado. Então que nós sejamos despertados, sejamos levantados com a unção do Senhor, com o poder do Senhor e com a luz do Senhor. E quando eu estava meditando aqui sobre essas passagens, eu vi aqui as 3 formas e a glória de Deus manifesta para ter um espírito elevado. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz essa compreensão de como o nosso espírito ele vai sendo elevado. Primeiro, Paulo, ele recebe da palavra e da visitação do Senhor. Então, ele recebe a revelação do Senhor, onde o Senhor diz: eu sou aquele que tu persegue, eu sou Jesus, aquele que tu persegue. A glória de Deus fez com que o espírito de Paulo ele fosse despertado, levantado para sair daquela condição e experimentar e viver e experienciar coisas novas. A glória do Senhor também vai nos tirar da morte. Nós vamos ver isso no exemplo de Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele fala: você crê que isso é para a glória de Deus? Essa situação é para a glória de Deus. Então um espírito elevado, ele olha para as situações e vai dizer: não é esse resultado, não é isso. Isso, na verdade, é o Senhor usando situações para que a minha vida e o meu espírito seja elevado. Elevado a crer, elevado a confiar, elevado a esperar, elevado a entregar, elevado a servir e a se esvaziar. O nosso espírito, ele passa por esses estágios. E o terceiro ponto aqui, aliás, que eu quero trazer é que a glória de Deus, um dos exemplos que mais me marca na Bíblia quando o assunto é esvaziamento, quando o assunto é ver a glória de Deus, é o exemplo de Estevão, que está no capítulo 7, no versículo 55 e 56, ao qual diz o seguinte:
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você tem um espírito elevado? Não é fácil. Você tem um espírito elevado? Não é simples. Mas o Evangelho, ele é essa palavra, ele nos desafia a ter esse espírito elevado, porque olha só, ele só conseguiu ver e suportar aquele apedrejamento onde os homens foram furiosos para cima dele, para apedrejá-lo, porque ele estava cheio do Espírito. Então, um espírito elevado, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto mais nós se entregamos, quanto mais nós renunciamos, quanto mais nós se esvaziamos, mais esse Espírito encontra lugar em nós. Então o que nós precisamos fazer para realmente ter esse Espírito elevado é crer na sua palavra. E quando nós cremos na sua palavra e temos olhos abertos, nós vamos ter esse Espírito elevado. E quem vai nos conduzir a esse lugar, e quem vai nos dar essa força, quem vai nos trazer essa condição, vai nos trazer esse caminho, é o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito elevado, a única coisa que nós conseguimos ver é o Senhor Jesus no trono. É a glória de Deus. E você começa a dedicar tudo para o Senhor. Você começa a exaltar o nome do Senhor. Você começa a glorificar, a invocar, e as suas atitudes é voltado só para uma coisa: a glória do Senhor. Porque foi o que aconteceu aqui com Estevão. Ele viu os céus abertos e ele viu Jesus à direita do Deus Pai e ele glorificou o seu nome. Então o Espírito elevado, ele vai ser dedicado à glória do Senhor. Que você seja abençoado com essa palavra, que você também seja daqueles que vai se esvaziar e que vai entregar uma oferta ao Senhor, porque o seu espírito é elevado. Você não vai olhar para a sua condição, você não vai olhar para aquilo que é uma retenção, mas você vai ofertar ao Senhor em gratidão, porque o seu espírito, ele é um espírito elevado, que crê na providência, que crê nas promessas, que crê na palavra do Senhor, e você vai viver coisas maiores, porque o seu espírito, ele não está nesse nível dessa terra, porque o seu espírito, ele está acima dos homens que não entendem as coisas do Senhor, e você vai prosperar nos caminhos do Senhor. Que você tenha um espírito elevado e que o Espírito Santo de Deus conduza a tua vida e encha você de poder e de autoridade, e que você glorifique o nome do Pai. Valeu demais. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por estar mais uma vez na Tua presença, Pai, por reconhecer, Pai, essa Tua presença santa, Pai, que está conosco. E Tu tens prometido, Pai, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado, Pai, porque Tu tem providenciado a Tua salvação até nós, Senhor Deus. Sabemos, ó Pai, que em nós não há merecimento, Senhor Deus, porque pecamos, ó Pai, nascemos no pecado, e Tu, ó Pai, tem providenciado a Tua salvação para nós, Senhor Deus. Obrigado por ter enviado o Teu Filho, Pai, porque o nosso pecado, as nossas chagas, não permitia, Pai, que a gente tivesse uma saída, Pai. Tu mesmo teve que providenciar a confusão que arrumamos, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por este cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, ó Pai, revelada a todos nós, ó Pai. Pai, assim como naquele deserto, ó Pai, que o povo se rebelou, que o povo reclamou de Ti, Senhor Deus, e Tu mandou cobras, ó Pai, para picá-los, ó Pai. E assim, ó Pai, como Tu providenciou, Pai, fazendo uma haste, ó Pai, com uma serpente que foi pendurada, e Tu ordenou, Senhor Deus, que quem olhasse para aquela serpente que Tu providenciou seriam curados, Pai. Semelhantemente, Tu fez isso, Pai, com o Teu Filho, Pai. Tu levaste ele ao madeiro, Senhor Deus, para sofrer em nosso lugar, Pai. Tu providenciou a salvação, Pai, porque nós, semelhante àquelas pessoas no deserto, Pai, reclamamos, nos voltamos contra Ti, Pai, nos rebelamos contra Ti, Senhor Deus, e Tu, Pai, na Tua infinita misericórdia e amor, providenciaste, Pai, esta expiação, Pai, porque não havia, Pai, dinheiro em nossos bolsos, por assim dizer, para pagarmos uma conta tão alta, Pai, porque essa rebelião, Pai nosso, é contra
Tu, Senhor, quanto Criador, Pai, quanto Criador de nossas almas, de nossos corpos, de tudo nós que há em nós, ó Pai. E obrigado, Pai, por esta providência maravilhosa, ó Pai, esta salvação eterna, Pai, que Tu tem providenciado através de Teu Filho Jesus Cristo, que sendo Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus, Pai. Ele se esvaziou da sua glória, ele saiu da eternidade, se fez homem e veio morrer no nosso lugar, Pai, pagando o preço do nosso pecado, Pai, preço este, Pai, que nós não poderíamos pagar, Pai. Porque quando morremos, ó Pai, morremos pelos nossos próprios pecados, não poderíamos expiar a nós mesmos, ó Pai, mas Tu enviou Teu Filho, que viveu santamente, mesmo como homem, Pai, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Pai. Obrigado, Pai, por esta salvação maravilhosa, Senhor Deus. Que todos, ó Pai, que possam ouvir, Pai, esta oração que eu faço a Ti, Pai, possam se beneficiar, Pai, dessa substituição, Pai. Porque Tu providenciou alguém para morrer em nosso lugar. A salvação de Jesus Cristo é isso, Pai. É uma substituição, Pai. O pecado que nos leva à morte, Pai, Tu colocou todo sobre os ombros do Teu Filho, Pai. Porque Ele morreu não porque tivesse pecado, Pai, mas para nos salvar, Pai. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, por essa salvação, por isso que hoje Ele é o nosso Salvador, ó Pai. Obrigado, Pai, porque temos este grande Salvador, Pai, que viveu aqui como homem e nos ensinou o que é viver uma vida santa, Pai. Obrigado, Pai, por esta providência, Pai, eterna, por essa salvação maravilhosa, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ao tempo todo desfrutar, Pai, dessa comunhão com o Teu Filho, Pai, porque Ele veio trazer a salvação, Ele veio trazer a notícia do reino eterno que se estabelecerá um dia, Pai. Obrigado por essa esperança viva, gloriosa, maravilhosa, essa certeza que Tu tem colocado no coração de todos aqueles que confessam o Teu nome, Pai. Ó Senhor, desperta mais pessoas, ó Pai, para crer em Ti, para confessar, Pai. Nós não temos a vida eterna em nós mesmos, ó Pai. Nós vamos partir, Pai, nós pararemos de existir e mesmo assim vamos prestar conta, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, dos nossos atos, ó Pai. Por isso, ó Pai, nos ajuda a nos voltarmos para Ti, Pai, porque Tu é aquele que faz a ferida e cura, Senhor Deus. A Tua salvação é gloriosa, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Pai. Abençoa as pessoas, ó Pai, que estão com dificuldade, Pai, em atravessar este mar bravio, Pai. Que Tu dê a ela coragem, ousadia, fé, descansar em Ti, Pai, porque mesmo que precisamos ter fé, Pai, não é uma fé como se fosse um mérito nosso, não, Pai. É a fé que Tu coloca em nossos corações, ó Pai, porque Tu que providencia tudo para nós, ó Pai. Ó Senhor Deus, abençoa, Pai, este momento, abençoa quem está ouvindo, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua eterna salvação, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo sossego que Tu dá na nossa alma quando confiamos em Ti, Pai. Porque se dependesse de nós, Pai, estaríamos perdidos, Pai. Mas Tu providenciou esta salvação. Obrigado por esse sacerdote maravilhoso que está nesse momento intercedendo por nós lá no Teu trono, Pai, de onde Ele já entrou, porque Ele ressuscitou e foi à Tua presença e está lá, Pai, e prometeu voltar, Pai. Obrigado, Pai, por essa esperança do retorno de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua salvação. Obrigado porque Tu deu a Tua vida em favor de toda a humanidade, Pai. Todo aquele que crê será salvo, Pai. Quem não crê já está condenado. Oh, Pai, que essas pessoas que ouçam aqui, que não têm experiência contigo, possam recorrer a essa salvação santa, essa salvação gloriosa, Pai. Tudo isso te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, amém, amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom, quão suave
que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a benção, porque ali o Senhor ordena a vida. Para sempre, sempre, sempre. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união. Salmo 133. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes,
enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me, transborda em mim. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-nos de novo, Senhor. Minha paz, minha alegria, todas as minhas fontes estão em ti, meu amor, minha companhia. Todas as minhas fontes estão em ti. Como viver sem ouvir o som da sua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. Não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. É o nosso momento. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Cubra-me. A terra tinha sede, o rio a encontrou. Deixei minha cidade pra estar perto das fontes. Em meia escuridão, será que existe alguém com óleo pra o seguir? Pois a qualquer hora ele vem. Como viver
sem ouvir o som da sua voz, pois em nenhum outro lugar encontro alimento. Não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo, cubra-me. Vem sobre mim e traz o descanso. Espírito Santo. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Aquele que tem fome, vem a mim, minha carne é verdadeira comida. Aquele que tem sede, vem a mim, pois meu sangue é vida. Como viver sem ouvir o som da sua voz? Pois em nenhum outro lugar encontro alimento. E não me deixe esquecer que quando estamos a sós, tudo mais pode esperar. É o nosso momento.